Som.
Declaro aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período de reuniões ordinárias do quarto exercício de mandato da 17ª legislatura. Convido o assessor do vereador Sidão para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o monte Sião, sobre os lados do norte e cidade do grande rei. Amém. Obrigado, Sidão. Vamos para a leitura e votação das atas. 18ª sessão extraordinária, segundo período de reuniões do terceiro exercício de mandato da 16ª legislatura. Aos 2 dias do mês de setembro de 2019, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 18h20, teve lugar início a 18ª sessão extraordinária. Coloco em discussão. Votação. 18ª sessão extraordinária aprovada em única votação. 19ª sessão extraordinária. Aos 2 dias do mês de setembro de 2019, na sala de sessão da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 18h30, teve lugar início a 19ª sessão extraordinária. Coloco em discussão. Votação. 19ª sessão extraordinária aprovada em única votação. 6ª sessão ordinária. Aos 9 dias do mês de setembro de 2019, na sala de sessão da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 6ª sessão ordinária. Discussão. Votação. 6ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. 7ª sessão ordinária. Aos 16 dias do mês de setembro de 2019, na sala de sessão da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 7ª sessão ordinária do segundo período. Discussão. Votação. 7ª sessão ordinária aprovada em única votação. 8ª sessão ordinária, aos 23 dias do mês de setembro de 2019, na sala das sessões Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 8ª sessão ordinária. Discussão. Votação. 8ª sessão ordinária aprovada em única votação. 9ª sessão ordinária, aos 30 dias do mês de setembro de 2019, sala das sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 9ª sessão ordinária. Discussão. Votação. 9ª sessão ordinária aprovada em única votação. 22ª sessão extraordinária. Aos 17 dias de dezembro de 2019, na sala de sessão da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 5 horas, teve lugar início a 22ª sessão, a 22ª sessão ordinária do segundo período. Discussão. Votação. A 22ª sessão extraordinária aprovada em única votação. 23ª sessão extraordinária. Aos 17 dias de dezembro de 2019, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 5h20, teve lugar início a 23ª sessão extraordinária. Discussão. Votação. 23ª sessão extraordinária aprovada em única votação. Passamos para o expediente. Passo para o primeiro secretário para fazer a leitura.
Boa tarde a todos. Ofício 01/2020, Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2020. Ao excelentíssimo senhor Eugênio José Zanona, presidente dessa casa, solicita licença para tratamento de saúde. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, sirvo-me do presente para requerer seja concedida a licença de que se trata no artigo 42, 1, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, cumulado com o artigo 77, 1 do Regimento Interno dessa Casa, a partir de 23 de janeiro de 2020 a 30 de nove de 2020, tendo em vista que este vereador está acometido de doença grave, CID-A 18.1, tendo apresentado quadro com múltiplas internações hospitalares dos últimos 12 meses, com necessidade de intervenção cirúrgica, além de apresentar outras comorbidades, como diabetes de difícil controle e doença renal, estando incapaz de retornar às funções da vereança. Além disso, recentemente submetido à perícia médica perante o INSS, o benefício do auxílio-doença foi deferido no período acima requerido, diante do quadro apresentado. Aproveito o ensejo, renovam seus protestos da mais distinta consideração e apreço. Atenciosamente, vereador Geraldo de Souza. Fazer a leitura do despacho e decisão. Gabinete da Presidência, protocolo 26/2020, requerente Geraldo de Souza, assunto, solicita licença para tratamento da saúde. Despacho. Veio a esta Presidência o requerimento supra, onde o vereador Geraldo de Souza solicita a concessão de licença por motivo de doença, no período de 23 de janeiro de 2020 a 30 de nove de 2020, conforme documentos que acompanham o pedido. Tendo em vista, trata-se do pedido de licença formulado perante o período do recesso legislativo. Remetam-se aos presentes autos à apreciação e deliberação da mesa executiva, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa. Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2020, presidente Eugênio Zanona. Decisão. Pedido de licença formulado por vereador, licença por motivo de doença sem prejuízo de sua remuneração prevista no artigo 42, 1, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 77, 1 do Regimento Interno dessa Casa, desde que devidamente comprovada, requerente em gozo de auxílio-doença pago pelo INSS, responsabilidade da Câmara Municipal em apenas complementar o valor até o limite do subsídio de vereador, pedido formulado em período de recesso legislativo, competência da mesa executiva da Casa, necessidade de referendo do plenário após o retorno das atividades legislativas, inteligência do artigo 77 do Regimento Interno, legalidade. Primeiro, relatório. Trata-se do requerimento formulado pelo vereador Geraldo de Souza, no qual solicita a concessão de licença por motivo de doença, com fundamento no artigo 42, primeiro, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 77, primeiro do Regimento Interno dessa Casa, tendo em vista o quadro de saúde que se encontra. A presidência dessa Casa remeteu aos presentes autos e apreciação da deliberação desta mesa executiva, tendo em vista que o pedido foi formulado durante o recesso legislativo, em 4 de fevereiro de 2020, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º do Regimento Interno. O requerimento encontra-se devidamente instruído com o requerimento do vereador, testado médico, cópia da carta enviada ao INSS, declaração do último trabalho, comunicação da decisão expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e cópia dos documentos pessoais do requerente. É o relatório. Fundamentação. 2. Adentrando-se no mérito do pedido formulado, verifica-se que a matéria é regulada pela Lei Orgânica Municipal do município de Campina Grande do Sul, em seu artigo 42, primeiro, parágrafo 2º. Ainda sobre o tema, o regimento interno dessa Casa dispõe em seu artigo 77, primeiro, parágrafo 1º e 2º. Note-se que os ambos dispositivos citados prevêem a possibilidade do vereador licenciar-se de suas funções por motivo de saúde e doença, desde que devidamente comprovados. No caso em apreço, é possível concluir que o requerente está acometido de doença grave, CID-A 18.1, tendo apresentado quadro com múltiplas internações nos últimos 12 meses, inclusive necessitando realizar intervenção cirúrgica, além de apresentar quadro clínico de outras doenças.
com outras doenças, como diabetes, de difícil controle e doença renal, tudo devidamente comprovada pelos atestados e declarações médicas apresentadas. Além disso, consta ainda a documentação apresentada, a carta de concessão do benefício do auxílio doença expedido pelo INSS, no qual deferiu, após perícia médica, o benefício requerido até o dia 30 de 9 de 2020. Diante desse cenário, faz jus o requerente ao pedido de licença formulado, posto que preencheu os requisitos para tal mister. Destaque-se que a licença que se trata o pedido formulado será concedido sem prejuízo de sua remuneração, na forma do artigo 42, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Todavia, considerando que o requerente estará percebendo o auxílio-doença que será pago pelo INSS, recairá sobre a responsabilidade da Câmara Municipal apenas a complementação do valor. Tal conclusão decorre da análise de recente jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Acordo 2372/2019, Tribunal Pleno, exarado no processo número 199739/2018, cuja cópia acompanha o presente. Oportuno observar ainda que o requerente não poderá retornar suas funções antes do término do período de licença requerido, por impedimento expresso no contido do artigo 42, primeiro da Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, considerando o acima exposto, por unanimidade de votos, essa mesa executiva manifesta-se favorável à concessão de licença por motivo de saúde ou doença ao vereador Geraldo de Souza, no período requerido, conforme previsão no artigo 42, primeiro, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 77, primeiro do regimento interno dessa Casa, que se operará por intermédio de portaria a ser expedida pelo presidente dessa Casa. Ressalta-se que a presente decisão possui natureza precária, devendo ser submetida ao referendo do plenário imediatamente na primeira sessão ordinária do primeiro período de sessões ordinárias do corrente ano, tendo em vista que o pedido fora formulado durante o período de recesso, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º do regimento interno dessa Casa. Remeto-se à secretaria desta mesa executiva para as devidas providências. Sala de sessões, 5 de fevereiro de 2020, presidente Eugênio Zanona, vice-presidente Felipe Veiga, Vinícius Ferreira, primeiro secretário, e Amarildo Bandeira, segundo secretário. Ofício 598/2019, Campina Grande do Sul, 5 de dezembro de 2019. Excelentíssimo senhor Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá encaminha a resposta ao ofício 132/2019. Em resposta ao ofício 132/2019, protocolado nesse Paço Municipal, sob o número 12730/2019, o qual solicita informações quanto aos autos de infrações de trânsito expedidos pelo DPETRAN. Encaminhamos em anexo memorando 159/2019, expedido para a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança com as informações solicitadas. Atenciosamente, Bill Zanetti, prefeito. Memorando 159/2019, da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança, para o gabinete do prefeito. Assunto, resposta ao ofício 132/2019, do gabinete do vereador. Senhor prefeito, em atenção contido no ofício 132/2019, do gabinete do vereador, pelo qual o senhor Cleverson Dalprá solicita algumas informações quanto aos autos de infrações de trânsito expedidos por esse Departamento Municipal de Trânsito, DPETRAN. Vem informar o que segue. Primeiro, o processo de municipalização do trânsito iniciou a partir da promulgação da Lei 518/2017, todavia, teve seu processo encerrado em meados de agosto de 2018, quando fomos inseridos no Sistema Nacional de Trânsito. Mesmo ainda sem ter competência sobre o trânsito, o período denominado Maio Amarelo do ano 2018, o DPETRAN realizou campanhas educativas, distribuiu panfletos pelos quais os munícipes foram informados de que a Guarda Municipal Civil passaria a atuar como fiscalizador do trânsito municipal, a partir do credenciamento dos agentes junto ao DPETRAN. B. Sendo assim, de fevereiro a abril de 2019, trabalhamos no sentido de aplicação de multas educativas. Foram aplicadas cerca de 1.000 multas educativas aos cidadãos campinenses. Trabalho esse que foi realizado em quase a sua totalidade da área urbana do município. C.
A partir do dia 12 de 4 de 2019, iniciou-se a expedição de autos de infração de trânsito passíveis de multas. Cabe informar que, ainda assim, os agentes continuam a exercer a orientação aos motoristas. Tais autos são preenchidos pelos agentes da Guarda Civil Municipal e a sanção é aplicada pelas autoridades de trânsito, tudo conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. D. Desde abril até o presente momento foram emitidos cerca de 800 autos de infrações, sendo que a maioria desses tem como objeto a infração cometida por estacionamento irregular, seja por estacionar no passeio calçada, em frente às guias, rebaixadas, faixas de pedestre, em vagas destinadas a pessoas com deficiência ou idosos sem portar o credencial, em locais proibidos pela sinalização e etc. Além dessas, também foram atuadas infrações por dirigir veículo segurando ou manuseando o aparelho celular, por deixar o condutor de usar cinto de segurança, por dirigir sem portar a CNH e ainda embriaguez ao volante. E todos os agentes da Guarda Civil Municipal possuem formação para atuar no trânsito. Todavia, apenas 8 agentes são credenciados ao DEPETRAN e atuam efetivamente. Vale ressaltar que os agentes da Polícia Militar também são fiscais de trânsito e atuam em nosso município. F. Por fim, quanto à arrecadação dos valores provenientes da infração de trânsito, cumpre informar que, com a Lei Municipal 518 de 2017, foi criado o Fundo Municipal do Trânsito, FUNTRAN, conta bancária destinada especificamente para os valores recolhidos a partir dos autos de infração de trânsito. Até o presente momento, foram arrecadadas R$ 11.289 centavos, provenientes de penalidades aplicadas pelo DEPETRAN. Cumpre ressaltar que todos os valores depositados pelo FUNTRAN devem ser aplicados exclusivamente no trânsito de nosso município, seja em sinalização, aquisição de equipamentos e na educação para o trânsito. Sem mais para o momento, desde já colocamos à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, Secretário Municipal da Ordem Pública e Segurança, Jefferson Rosa Cordeno. Ofício 19/2020, Campina Grande do Sul, 23 de janeiro de 2020. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanoni, presidente dessa casa, encaminha projeto de lei 3/2020. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei número 3, de 17 de janeiro de 2020, que altera a Lei Municipal 9, de 8 de junho de 2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município, das autarquias e das fundações municipais e da outras providências, para apreciação dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Bill Zanetti, prefeito. Artigo 1º. Essa lei altera a Lei Municipal 9, de 8 de junho de 2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município, das autarquias e das fundações municipais e da outras providências. Artigo 2º. O artigo 102 da Lei Municipal 9, de 8 de junho de 2004, passa a vigorar acrescida do inciso 9º com a seguinte redação: para o exercício do mandato de conselheiro tutelar. Artigo 3º. O artigo 51 da Lei Municipal 9, de 8 de junho de 2004, passa a vigorar acrescido do inciso 7º com a seguinte redação: exercício do mandato de conselheiro tutelar. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na sua publicação. Prefeito Bill Zanetti. Ofício 45/2020, Campina Grande do Sul, 5 de fevereiro de 2020. Encaminha projeto de lei 4/2020. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 4, de 5 de fevereiro de 2020, que altera a Lei Municipal 461, de 6 de junho de 2017, que institui o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, cria o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e dá outras providências para apreciação dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Bill Zanetti, prefeito. Artigo 1º. Essa lei altera a Lei Municipal 461, de 6 de junho de 2017, que institui o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, cria o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e dá outras providências na forma que especifica. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 461, de 6 de junho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas ficam vinculados à estrutura organizacional da Secretaria Especial de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 3º. O artigo 4º da Lei Municipal 461, de 6 de junho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: os recursos, administração e regulamentação do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas constituem competência da Secretaria Especial de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 4º. O artigo 8º da Lei Municipal 461, de 6 de junho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas será composto por 12 membros, dos quais 50% serão representados pelo Poder Público e 50% serão representantes da sociedade civil organizada. Artigo 5º. O artigo 20 da Lei Municipal 461, de 6 de junho de 2017,
passa a vigorar com a seguinte redação: a Secretaria Especial de Políticas Públicas sobre Drogas prestará todo o apoio técnico, administrativo e de infraestrutura necessários ao pleno funcionamento do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Bill Zanetti. Ofício 44/2020, 5 de fevereiro de 2020. Encaminha projeto de lei complementar 1/2020. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos o anexo ao projeto de lei complementar número 1, de 4 de fevereiro de 2020, que revoga a Lei Complementar Municipal 43, de 18 de dezembro de 2019, e restaura por repristinação os dispositivos que especifica para apreciação dessa Casa de Leis. Atenciosamente, prefeito Bill Zanetti. Artigo 1º. Essa lei revoga a Lei Complementar Municipal 43, de 18 de dezembro de 2019, e restaura por repristinação os dispositivos que especifica. Artigo 2º. Fica revogada a Lei Complementar Municipal 43, de 18 de dezembro de 2019, que acresce e altera dispositivos da Lei Complementar 7, de 23 de maio de 2012, altera dispositivo da Lei Municipal 9, de 8 de junho de 2004, altera dispositivo da Lei Complementar 31, de 20 de outubro de 2017, altera dispositivo da Lei 518, de 18 de dezembro de 2017, e dá as providências. Artigo 3º. Ficam restauradas por repristinação os seguintes dispositivos legais. Primeiro, artigo 14 da Lei Complementar Municipal número 7, de 23 de maio de 2012. Segundo, inciso 8º do artigo 17 da Lei Complementar Municipal número 7, de 23 de maio de 2012. Terceiro, artigo 32 da Lei Complementar Municipal número 7, de 23 de maio de 2012. Quarto, os anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Lei Complementar Municipal número 7, de 23 de maio de 2012. Quinto, o inciso 4º do artigo 51 da Lei Municipal número 9, de 8 de junho de 2004. Sexto, o anexo 1º da Lei Complementar Municipal número 31, de 20 de outubro de 2017. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de dezembro de 2019. Campina Grande do Sul, 4 de fevereiro de 2020, prefeito Bill Zanetti. Ofício 46 de 2020, 7 de fevereiro de 2020. Encaminha projeto de lei número 5 de 2020. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei número 5, de 6 de fevereiro de 2020, que altera a Lei Municipal 432, de 22 de dezembro de 2016, que denomina Centro Municipal de Educação Infantil Elsa Ramos de Ataíde, para apreciação dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Bill Zanetti. Artigo 1º. Essa lei altera a Lei Municipal 432, de 22 de dezembro de 2016, que denomina Centro Municipal de Educação Infantil Elsa Ramos de Ataíde, na forma que especifica. Artigo 2º. A emenda da Lei Municipal 432, de 22 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: cria e denomina o Centro Municipal de Educação Infantil Vó Elsa. Artigo 3º. O artigo 1º da Lei Municipal 432, de 22 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: fica criado e denominado o Centro Municipal de Educação Infantil Vó Elsa, localizado na Rua Atanasio do Correia, número 107, bairro Jardim Nossa Senhora das Graças, nesse município. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Bill Zanetti. Requerimentos. Requerimento de informação 1/2020. Solicitando informações referentes ao pagamento por adicional de insalubridade aos funcionários da saúde do nosso município. Justificativa. Tendo em vista o contato com pacientes portadores de doenças e o tratamento dessas, esses profissionais são expostos a riscos diariamente. Por isso, acredito que se justifique o pagamento de insalubridade a esses, ao menos os que exercem cargos técnicos e não administrativos. Primeiro secretário Vinícius Ferreira e Anderson Jesus Cardoso. Requerimento 2/2020, solicitando o fechamento dos vãos da estrutura do terminal de ônibus do Jardim Paulista. Justificativa. Reiterando pedidos anteriores desse gabinete, vem por meio de solicitar tal melhoria no terminal, uma vez que o espaço existente encontra-se muitos pombos e o contato com esses animais leva a risco à saúde da população. Primeiro secretário Vinícius Ferreira. Requerimento 3/2020, solicitando com urgência que se inicie o programa de cuidados aos animais, castração e zoonoses. Justificativa. Devido à elevada quantidade de animais encontrados nas ruas do município e também dos riscos que os animais
de rua correm. Faço esta solicitação para que possamos prevenir riscos à população em geral. Vereador, primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Requerimento 4/2020, solicitando que o Poder Executivo utilize o prédio que funcionava o Colégio Estadual Bandeirantes, no bairro Jardim Graciosa, como CMEI, berçário, escola municipal ou algo da administração que sirva para a comunidade. Justificativa. Tendo em vista a mudança do local do colégio e a devolução ao Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria de Educação do Estado, faço tal solicitação para que o espaço físico existente seja utilizado em prol da comunidade. Destaco a necessidade de urgência dessa medida por meio do senhor prefeito, uma vez que o prédio está sendo depredado pela ação de vândalos. Vereador Cleverson Dalprá. Requerimento 5/2020, solicitando que o município firme parceria público-privada através do edital do uso de espaço público para colocar placas de propaganda. Em contrapartida, a empresa forneça placas refletivas de ruas e localidades. Justificativa. Vários municípios usam esse modelo por prazos a serem definidos, o que facilita para moradores e visitantes o nome das ruas com boa visibilidade. Vereador Cleverson Dalprá. Requerimento 6/2020, solicitando que sejam finalizadas as obras da rua Duílio Calderaro no bairro Jardim Paulista. Justificativa. Devido à referida rua ser a principal do bairro e a grande movimentação de carros diariamente e também os transtornos gerados pelas obras, solicito que a obra seja finalizada com máxima urgência para facilitar o dia a dia dos munícipes e melhorar o fluxo dos comércios. Vereador, primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Requerimento 7/2020, solicitando a inclusão de localidades da Vila Esperança e barragem no projeto Meu Campinho. Justificativa. Tendo em vista a necessidade de construção das áreas de lazer aos moradores dessas localidades e também o intuito de que temos incentivar a prática de esporte. Faço essa solicitação para atender aos nossos munícipes. Vereador Cleverson Dalprá. Requerimento 8/2020, solicitando a regularização dos loteamentos Cupim 1 e Cupim 2 na sede do município, nomeando as ruas exclusivamente com os nomes de mulheres. Justificativa. Em decorrência do Dia das Mulheres, comemorado do dia 8 de março, e por não existir destaques memoráveis voltados exclusivamente para as mulheres da nossa cidade, proponho, com o apoio dos colegas, que o Executivo Municipal realize essa honraria, nomeando todas as ruas dos referidos loteamentos exclusivamente com o nome de mulheres, que ao longo dos tempos se destacaram com seus trabalhos, dedicação e destaques em nosso município, e que algumas, entre tantas, possam representá-las com destaque nesse novo bairro que se regulamenta. Vereador Lucas Senen. Requerimento 9/2020, solicitando a abertura e o atendimento ao público nas unidades de saúde para acomodação, agendamento das consultas e distribuição de senhas em horário diferenciado dos médicos e enfermeiros. Justificativa. O número de pessoas que se deslocam diariamente nas unidades de saúde em período vespertino para obtenção de consultas, exames e demais serviços é muito grande, e essa espera é feita no lado de fora da unidade de saúde, criando situações de perigo para aqueles que buscam atendimento. Além da falta de segurança, ainda existem as intempéries do tempo. Temos que lembrar que muitos desses pacientes são idosos e crianças e ficam relento no aguardo dos funcionários o início dos trabalhos. Desta forma, acreditamos que seria de suma importância que o Executivo autorize esse procedimento visando o bem-estar dos munícipes, que poderão aguardar pelo atendimento em um lugar protegido até a chegada dos funcionários, reiterando o pedido realizado por meio do requerimento 99/2019 por esse vereador. Vereador Anderson Cardoso. Requerimento 10/2020, solicitando as devidas providências do Executivo Municipal através de sua secretaria competente, solicitando estudos no sentido de instalar placas de carga e descarga e sinalização referente ao número 559 da Avenida José Balcheiro, no Jardim Paulista. Justificativa. Justifica-se a solicitação, uma vez que, devido ao grande número de comércios nas proximidades, com isso é necessário uma placa sinalizando vaga apenas para carga e descarga. Vereadora Ana Carolina. Requerimento 11/2020, solicitando as devidas providências do Executivo Municipal para que se diante na iminente revogação do projeto de lei complementar 43/2019, apresente nova lei de reajuste salarial com igualdade para todos os servidores municipais. Justificativa. Tal indicação se faz necessária, pois se trata da apresentação da revogação do projeto de lei complementar número 43/2019, que
traz aumento salarial para os servidores municipais com mais vantagens a uma pequena categoria de servidores. Essa vereadora requer a apresentação de nova lei de reajuste salarial por parte do Poder Executivo com igualdade para todos os servidores municipais, mantendo o mesmo percentual de reajuste para todos, respeitando a inflação e IPCA. Ana Carolina Ferre, vereadora, e Lucas Ceni, vereador. Requerimento 12 de 2020. Solicitando as devidas providências do Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, para formalizar parceria com a Sanepar para implementar o programa Sanepar Rural no município de Campina Grande do Sul. Justificativa. O programa Sanepar Rural visa o fornecimento de expertise, elaboração de projetos, apoio técnico, apoio ambiental, apoio sociocomunitário, treinamento, bem como fornecimento não oneroso de materiais hidráulicos e ou equipamentos, visando a implementação de abastecimento de água potável nas comunidades rurais, que vierem a ser definidas a partir de critérios definidos no presente programa. Dos vereadores Ana Carolina e Lucas Ceni. Requerimento 13 de 2020, solicitando a implantação de 2 travessias elevadas na Estrada Municipal Catarina Taverna dos Santos, no bairro Cerne, em frente ao Bar da Teresa e em frente ao posto de saúde da localidade. Justificativa. Tendo em vista o grande fluxo de veículos que transitam diariamente pela referida rua, devido esta ser a principal do bairro, faça a solicitação para que o Poder Público ofereça mais segurança aos moradores e trabalhadores da localidade. Presidente Eugênio Zanona. Moção de aplauso número 1, de 30 de janeiro de 2020. O vereador que subscreve no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 133 do Regimento Interno, vem respeitosamente requerer que o presente documento seja submetido ao plenário e, após seu regular trâmite, seja aprovado a seguinte. Moção de aplauso ao Pesque Pague Cruzeta, representado pelo senhor João Leno Cruzeta. Pesque Pague Cruzeta, localizado no bairro Cerne de nosso município, é um importante ponto turístico de Campina Grande do Sul, sendo conhecido no Paraná afora, pela grande estrutura existente e pelos campeonatos de motocross, modalidade desportiva de motovelocidade, nacionais e internacionais ali realizados. O Pesque Pague iniciou as atividades como pesqueiro pelo saudoso João Maria Cruzeta, em memória, e sua esposa Regina Cruzeta, aproximadamente 30 anos atrás. Com o passar dos anos, o local foi ganhando reconhecimento, desenvolvimento e crescendo. Atualmente, a administração conta ainda com a senhora Regiane e seus filhos, João Leno Cruzeta e Josiane Cruzeta, que se empenham diariamente a manter o trabalho iniciado pelo pai. A família oferece aos clientes várias opções de lazer. As pistas de motocross, sendo a principal atração, piscinas, churrasqueiras, tanque de pesca e passeio a cavalo. Diante de todos esses fatos, apresentamos de todo o retorno gerado ao município pelo Pesque Pague, julgo extremamente merecido tal homenagem à família Cruzeta e, dessa forma, submeto o presente ao crivo dos nobres pares. Primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Projeto de Lei 5, de 11 de fevereiro de 2020, denomina Norival Pedro Fabres a via pública que especifica e dá as providências. Artigo 1º. Fica denominada a rua Norival Pedro Fabres a via pública que se inicia na estrada João Musselim, antiga estrada Marcelinha, com término em propriedade particular, com extensão aproximadamente de 90 metros na localidade de Marcelinha, nesse município. Artigo 2º. O município fica obrigado a comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados à margem da via, bem como aos órgãos ou setores necessários, incluindo a Sanepar, a Copel e a Copel, devendo sinalizar corretamente a via com placas de identificação. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Vereador Cleverson Dalprá. Projeto de lei número 7, de 14 de fevereiro de 2020. Declara de utilidade pública a entidade que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. Fica declarada a entidade pública municipal, Associação de Pesquisa e Conservação da Vida Silvestre, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 10.950.890.001.56, com sede nesse município. Artigo 2º. A referida associação ficam assegurados todos os direitos e vantagens, como também as obrigações previstas na legislação vigente, especialmente na Lei Municipal 48, de 29 de dezembro de 2008. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de publicação.
Vice-presidente Felipe Veiga. Projeto de lei número 8, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre a permissão para embarque e desembarque de passageiros com deficiência, mobilidade reduzida, fora dos pontos sinalizados e da outras providências. Artigo 1º. Fica permitido o embarque e desembarque fora dos pontos sinalizados às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, no uso do transporte público. Parágrafo 1º. A associação será dirigida diretamente ao motorista, no qual deverá atender o pedido, desde que respeitada a legislação de trânsito. Parágrafo 2º. Se não for possível que o embarque ou desembarque seja realizado no local indicado pelo passageiro, o motorista verificará o local mais próximo que garanta a segurança dos usuários. Artigo 2º. As concessionárias de transporte público que atuam no município deverão orientar seus funcionários sobre as disposições dessa lei. Artigo 3º. O Poder Executivo promoverá a ampla divulgação desta lei, especialmente através de informativos afixados nos transportes coletivos e nos terminais de transporte público. Artigo 4º. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo no que couber. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, 6 de fevereiro de 2020, primeiro secretário Vinícius Ferreira. Projeto de lei 9, de 14 de janeiro de 2020, que cria o programa Campina Digital, no município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do município de Campina Grande do Sul o programa Campina Grande do Sul Digital, Cidade Digital, com a finalidade de ampliar o acesso à internet no município. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Municipal disponibilizará conexão à internet através do Wi-Fi nos locais a serem definidos em regulamento. Artigo 2º. A conexão à internet disponibilizada nos termos dessa lei será gratuita. Artigo 2º. São objetivos do programa. 1º. Assistência social e inclusão digital. 2º. Modernização da gestão pública. Inclusão de novas repartições à rede da Prefeitura. 3º. Promover a internet em escolas, praças públicas, telecentros e demais órgãos públicos. 4º. Autonomia, internet e informática. 5º. Melhoria na qualidade de vida, autoestima dos cidadãos e o aumento considerável no Índice de Desenvolvimento Urbano, IDH. 6º. Desenvolvimento tecnológico, cultural, econômico e comercial no município. 7º. Pontos de livre acesso para viajantes e turistas, visando incentivar o turismo e comércio no município. 8º. Geração de novas atividades econômicas. 9º. Atração de investimentos públicos e privados. 10º. Desenvolvimento econômico. 11º. Fomento à educação continuada. 12º. Desenvolvimento de diversidade cultural. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal deverá informar aos usuários e frequentadores por meio de placas informativas afixadas em local de fácil visualização a disponibilidade de acesso gratuito de internet. Artigo 4º. A página inicial do navegador da internet será sempre integrada ao homepage da página da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul ou outra que o município entenda viável. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal estará autorizado a instalar em seu sistema programas ou equipamentos que proíbam o acesso a sites de pornografia, apologia ao crime e materiais ilícitos. Artigo 6º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar contratos, convênios ou parcerias com demais termos aditivos para a execução da presente lei. Artigo 7º. O Executivo regulamentará no prazo de 90 dias, contados de sua publicação. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, 17 de fevereiro de 2020. Ana Carolina, vereadora. Passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação para o referendo deste plenário, a decisão da mesa executiva que deferiu o pedido de licença por motivo de doença do vereador Geraldo de Souza, que foi protocolado durante o período de recesso. Coloco em discussão e votação. Aprovada a decisão da mesa executiva.
requerimento 245/2019, solicitando que se providencie, através do setor competente, a intensificação do patrulhamento policial nos bairros Santa Rosa, Coapar, Jardim Paulista e Eugênio Maria. Vereadora Ana Carolina. Discussão. Votação. Requerimento 245, aprovado em única votação. Passamos para o expediente. Com a palavra, o vereador Cleverson. Explicações pessoais. Boa tarde a todos. Só desejar aí um 2020 a esta casa, aos funcionários todos, que seja de sabedoria. Vejo hoje bastante funcionários, esperamos que isso sempre aconteça. Ficamos nós aqui com agora incumbidos de ter que fazer algo que nós não tinha nada a ver. Quanto ao aumento de funcionários veio aí, e agora vai ser estudado, pode ser que venha algumas mudanças, nós não sabemos. Vai seguir o trâmite, pelo que eu sei aqui da casa, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, se vir alguma ordem judicial pode ser amanhã. Então, só fico triste que chegou algo para nós às 18 horas de um dia e às 16 horas do outro dia tivemos que votar, agora nós temos que esperar. Então, o que a gente quer é que o aumento venha já no próximo salário, que todos sejam beneficiados com aumento, independente de um ganhar mais, outro não. Isso é por lei, é um direito de todos. E a gente tem que respeitar os funcionários. Se o município existe, se o município acontece, é graças aos funcionários. Não importa se é o que ganha 1.000, se é o que ganha 10.000. Eu acho que isso aí a inveja deve ser bíblica lá. Está lá, já que irmão matou irmão lá atrás. Se um ganha mais, outro ganha menos, um estudou mais, outro estudou menos. E isso não é só o funcionalismo, isso existe na família, existe na vida da gente. Cada um segue a vida como pode. Então, acho que respeito entre todas as partes, funcionários, poder legislativo, executivo, judiciário, e com calma, acho que a gente vai chegar a uma solução. Fiquemos nós aqui, no popular, dizendo assim, numa sinuca de bico. Então, com sabedoria, nós vamos ter que fazer isso aí, e eu acho que o sol brilha para todos, e vamos esperar isso aí, um bom ano. O vereador Geraldo não está aqui, mas deixamos um abraço e que Deus interceda por ele. Saúde é só quem passa por isso aí que acaba acontecendo. E seria só isso aí, pessoal. Hoje, boa noite e obrigado a todos. Vereador Silão. Boa tarde a todos. Quero desejar um ano de 2020 próspero e com bastante realizações a todos, e que a Prefeitura continue se desenvolvendo e podendo atender a população no geral. E dizer para vocês que a gente torce por vocês, pelos funcionários, por vocês que carregam o piano numa gestão. Tudo que tiver do nosso alcance e for legal e for possível, a gente vai lutar para fazer, né? Como o Cleverson falou, a gente fica triste por algumas situações ímpares aí que se atropelam, né? Eu acho que as coisas com calma, com planejamento, se resolveriam mais fácil, né? Então, mas de qualquer maneira, também torço pelos outros, né? Hoje essa tabela contempla pouco menos de 10% do que representa o funcionalismo da Prefeitura. Então, a gente tem que pensar que existem outros 90% que também precisam desse reajuste. Então, torcemos para que se resolva no final, e da nossa parte, a gente sempre vai lutar por vocês. Obrigado. Vereador Lucas. Boa tarde a todos. Quero também desejar um excelente 2020 a todos, muita saúde, prosperidade, que tenhamos todos de uma forma igualitária na proteção de Deus e que possamos atingir nossos objetivos com êxito. Falar da Lei 43 de 2018, não tem como não falar, pois é 2019, desculpa, é dia 18 de 12 de 2019. É o que está esquentando a cabeça de todos nós e que a gente realmente tem essa preocupação. Essa lei que deu uma conquista para uma certa classe de funcionários, o que a gente também aplaude,
que são merecedores, porém gerou um descontentamento muito grande aos demais. Até, senhor presidente, eu iria hoje solicitar à mesa, conforme o inciso 2º do artigo 105 do Regimento Interno, ia solicitar para que pusesse em votação a Lei 1 de 2020, que revoga a Lei 43, porém ela veio em pauta e vamos aguardar, então, o trâmite normal, ver o que vai ocorrer. Porém, a gente fica, que nem diz o vereador Clércio, numa sinuca de bico, porque gerou um descontentamento e as pessoas cobram de nós. Então, está aqui na nossa casa para ser resolvido e a gente precisava que fosse resolvido o mais breve possível para ter uma definição definitiva. Quero fazer um requerimento aqui verbal, que eu não lembrei de fazer esse requerimento anteriormente, requerimento que vários dos nobres colegas também já solicitaram anteriormente, para sinalizar em frente de todas as instituições de ensino do nosso município, com as placas de sinalização, dando prioridade para os veículos do transporte escolar, os quais estão tendo muita dificuldade para estacionar e para recolher nossas crianças. Então, tem uma dificuldade muito grande. Então, se os demais colegas quiserem assinar comigo, será um orgulho. Também uma conquista bastante considerável na quinta-feira passada, juntamente com o prefeito, tivemos uma reunião na localidade do Timbu Velho, mais precisamente próximo à fábrica de chocolate Carbo House, onde tivemos uma conquista. Lá vamos atender 25 famílias com água potável, os quais estavam sofrendo muito com a falta de água. E, então, por condições técnicas favoráveis, aquela região está sendo atendida prioritariamente. Demais, quero agradecer a todos, desejar a todos uma excelente semana. Vereadora Ana Carolina. Boa noite a todos, os aqui presentes e ao público que nos assiste pela rede social, na página do Facebook. Antes de mais nada, gostaria de falar, emendando um pouco aqui a questão que o nobre colega Lucas falou do saneamento básico. Recentemente estive com alguns diretores da Sanepar e sei de um programa da Sanepar Rural, Programa Sanepar Rural, que faz um convênio com a prefeitura, onde 50% é custeado pela Sanepar e só os outros restantes 50% pela prefeitura. Fiz o requerimento aqui hoje, solicitando a questão aqui que faça esse convênio junto com a Sanepar, para que tragamos a água potável para a área rural, que é uma demanda necessária e urgente e pungente no nosso município. Fazem 13 anos que Campina Grande do Sul não utiliza desse convênio, que já existe já há um certo tempo. Então, estou trazendo aí essa necessidade do município e que se faça, então, o convênio aqui com o Programa Sanepar Rural. Antes de falar sobre a questão do requerimento que eu fiz aqui hoje, sobre a questão da revogação, nós temos a questão da igualdade. E, de fato, andar para frente é o necessário. E a reivindicação da categoria, que conseguiu, finalmente, depois de 8 anos lutando, né, pelo seu aumento salarial, desde 2012, né, quando foi apresentado ali alguns requerimentos junto à prefeitura na época, quero fazer aqui também uma luta que os outros funcionários que estão se sentindo não incluídos no aumento salarial dado a 124 servidores hoje da prefeitura, que eles sejam incluídos em um aumento que mantenha uma igualdade aí para todos os servidores municipais, porque é uma das premissas da administração pública, inclusive, a igualdade. Então, eu fiz o pedido da revogação do projeto, pela questão da revogação, que se faça, então,
uma lei de reajuste salarial com igualdade para todos os servidores. O Hernani falou, essa palavra eu estou usando, peço licença a ele, todo mundo gostaria de ter o seu salário melhorado, porque todo mundo sabe que o seu trabalho é de igual importância para todo o erário, para todo o andamento dos serviços públicos municipal. Então, a gente conseguir fazer a aprovação e o ajuste salarial de uma categoria, ele se faz necessário também o reajuste de todas as categorias, porque, como eu disse, todos os serviços são de igual importância para o andamento de todos os serviços públicos. Gostaria de fazer aqui, aproveitando a casa cheia, uma divulgação um pouco do que eu e o vereador Lucas temos conseguido, junto com o deputado federal Luciano Dutti, até a atualidade, de recursos que conseguimos de 2017 até agora, o início da nossa gestão aqui legislativa. Foi conseguido 195 mil de praças, de academias ao ar livre, foi conseguido 100 mil para uma van na Secretaria de Desenvolvimento Social, mais 240 mil com 2 ambulâncias, uma retroescavadeira de 230 mil. Foi dado, através de requerimento nosso, 400 mil para o custeio da saúde, um ônibus no valor de 250 mil, um caminhão-baú de 143 mil, mais 250 mil para a reforma de escolas, se não me engano, vai ser a Nilce Terezinha, lá do Terra Boa, e a Marcos Nicolau, da Coapar. E o que eu tenho mais orgulho de trazer para vocês, que o deputado do qual eu tenho parceria conseguiu a liberação de 4 milhões para o término dos inícios de 2 obras de CEMEI, uma no Jardim Paulista e outra no Jardim Diamante, para que, finalmente, essas creches possam ser terminadas, e foi a luta do deputado, lá com o governo federal, que tornou isso possível. Então, aproveitando hoje a casa cheia, com orgulho e satisfação, que o trabalho aqui na Câmara tem trazido hoje aproximadamente 5 milhões e 800 mil de verbas do governo federal para Campina Grande do Sul, através de batalha minha e do nobre colega Lucas, colegas hoje de partido. No mais, pessoal, trazer a todos vocês a compreensão do que é também a pressão sofrida por nós, por fazer escolhas que tragam, às vezes, um benefício, num primeiro momento, para poucos, e um pequeno benefício para muitos. Mas estamos na luta para que alcance a todos. E o trabalho que a gente tem feito aqui é para trazer o equilíbrio e trazer a garantia de uma equiparidade, de igualdade para todos. Agradeço vocês a compreensão, a participação hoje na reunião. Tivemos também, da outra comissão, uma atuação também importante para trazer deles aquilo que eles têm de demanda, e estamos sempre de portas abertas para ouvir e tentar chegar no melhor consenso para todos. Uma boa semana, é o meu desejo a vocês, e até a próxima sessão. Vereador Anderson. Boa tarde a todos, aqueles que nos assistem no plenário, nas redes sociais. A gente fica feliz, né, por mais um ano de trabalho legislativo, trabalho que a gente tem feito e assim pontuando, né, muito sério, ético, profissional, no caráter de tentar atender todas as demandas do nosso município, do nosso executivo, tentar sanar grande parte dos problemas onde que o serviço público ele não está contento. Então, a gente, nesse 2020, espera e pede a Deus que a gente consiga ter a força para ter essa continuidade desse trabalho bem realizado pontualmente, em cada secretaria, em cada repartição, em cada rua do nosso município, na conversa de cada morador.
A gente agradece a vinda de todos os funcionários que estão hoje presentes à casa, a fim de acompanhar a sessão e estar também acompanhando os trâmites de projetos importantes para cada categoria do nosso município, né, nas suas repartições. Agradecer a presença da Maria Ângela, da Cristiane aqui, grandes colegas que estão aqui, sempre nessa casa, conversando com a comissão, da Comissão de Educação, buscando sempre a trazer as demandas da educação municipal do nosso município, a discussão, os avanços. A Ana também aqui presente hoje essa tarde. Obrigado, Ana, ao pessoal da APP Norte, que se faz presente também. Nos alegra muito sempre a vinda e a discussão disso. Estamos cientes que esse é um ano bem crucial, né, Cristiane e Maria Ângela, para que a gente possa sentar e buscar alguns avanços para a categoria de educação, que não menos importante que as outras, e sim uma das mais, ela possa estar sofrendo avanços importantes a partir desse ano. Já tivemos algumas muito boas, se todos acordarem a essa fala minha, mas vejo que já tivemos algum avanço, uma abertura bem positiva da fala do nosso prefeito, do nosso executivo, onde que ele tem olhos diferenciados à educação e a cada reunião, a cada momento tem se manifestado favorável a que esses avanços aconteçam. A gente vai estar nos próximos meses, como já em pauta de outras reuniões nossas, está avaliando a situação do que foi conquistado, do que pode ser melhorado, e vamos estar também sugerindo, frente às reivindicações de vocês, outras melhores que demandam principalmente na melhora da tabela de cargos e salários, que é a busca da valorização do profissional da educação, do quanto que essa valorização pode melhorar os nossos índices, que tanto é buscado para que mostre-se a educação, não só do que é hoje de qualidade no nosso município, mas que ela possa alavancar, melhorar, tratar, buscar o que o Plano Nacional de Educação e nosso próprio Plano Municipal de Educação quer, que é a valorização dos profissionais e também da qualidade de educação, que está compactuado lá desde 2015 do nosso plano. Então, a gente é companheiro para isso. Eu acho que quando essa casa se debruça em estudar um caso de avanço salarial, ela é feita com muita prudência, com muita qualidade, até porque o orçamento do município ele é um orçamento onde se deve se cuidar muito, porque não você pode infringir ou pode causar um dano irreparável no futuro. A gente tem essa plena convicção, mas sabemos também que, bem pensado em conjunto com a categoria e com os demais técnicos da área, a gente pode avançar muito nisso, né? Ainda mais se a gente ter o prefeito com essa vontade, e eu acredito que ele está, porque em conversa com ele fala muito dessa situação. Então, a gente acredita que a gente pode avançar muito nessa área, como na área da saúde também, que a gente tem um olhar diferenciado, como as outras áreas. Então, a gente agradece a participação e a colaboração de cada colega vereador aqui, que tem feito aqui, eu acho que um trabalho, principalmente nessa legislatura, muito digno, muito ativo, assim. A gente tem situações nessa casa que demandamos situações que antes não ocorriam, de horas e horas de discussão em cima do mesmo projeto e de uma análise de uma situação positiva para o município. Então, a gente fica feliz. Lembro que tivemos sempre ótimos vereadores nessa casa, tenho respeito por vários deles que passaram por aqui, mas essa legislatura ela marca um marco de mudança muito significativo, o qual que a gente acredita que possa permanecer e possa ser melhorado ao longo do tempo. Então, com essa fala, eu quero dizer que pretendo sempre estar muito aberto à discussão para cada um que vinha nessa casa e procurar o vereador. Às vezes, a fala que chateia um pouco, né, Felipe e Vinícius, principalmente, que eu vou falar que são companheiros do dia a dia, assim, presidente, é que o vereador ele aparece de 4 em 4 anos para abraçar pobre, beijar pobre e comer pastel na feira, né? Pena como, né, Cristiane, eu vi há pouco uma postagem sua, ele não vem aqui nos visitar, não chega aqui 1h30 da tarde, aqui, né, que é o nosso horário, principalmente de reunião. Em outros horários da manhã, a gente está em outro setor, em outra repartição, mas principalmente nesse horário,
que é o horário de discussão, debate, ou que passa das 7h30, 8 horas discutindo, né, Cristiane? Como já fizemos aqui. Então, falta um pouco o acompanhamento. E dizer que não se faz presente, rede social não é só para criticar, gente. Ela serve para localizar o seu representante político, a sua pessoa que você depositou o voto e cobrar lá pela rede social. Marca a reunião, vem aqui na Câmara, aqui, ó, apareça à tarde, de manhã aqui, veja quem está presente, se ele faz mesmo a menção do seu voto. Então, a gente fica muito feliz com a cobrança. Ela deve existir, estamos preparados para isso, mas também gostaríamos de ter a contrapartida, né? O reconhecimento por aqueles que estão aqui, estão propensos a trabalhar, a discutir, a avaliar a situação. No mais, desejar a todos uma ótima semana e até a próxima sessão. Antes de passar a palavra ao vereador René, a pedido do vereador Geraldo, ele mandou uma mensagem, então peço para o vice-presidente fazer a leitura. Quero primeiramente agradecer a Deus por ter me dado força até agora. Também quero agradecer à diretoria da Câmara, o presidente Eugênio e demais colegas vereadores que sempre me apoiaram nos momentos difíceis que passei e tenho passado. Peço minhas sinceras desculpas aos eleitores campinenses. Estou me afastando dessa Casa de Leis, não por minha vontade, sim pela vontade de Deus. Eu quis por muitas vezes ajudar terceiros a levantar-se, sendo que nem eu mesmo conseguia ficar em pé. É com muita tristeza que deixo esta casa, não sei se com um adeus ou até breve, mas desejo muita força e luz para seguirem trabalhando por nosso querido município. Assinado, vereador Geraldo Vaquim. Desejamos melhoras e que Deus abençoe o Geraldo. Então, com a palavra, o vereador René. Quero cumprimentar a todos, como já expressaram os nobres colegas. Casa cheia, né? Pena que é por uma causa polêmica, mas esperamos em Deus que eu hoje aqui, junto com os demais vereadores, a gente possa sentar e chegar num consenso que todos saiam felizes, né? E no tocante aos trabalhos da casa, eu chegando hoje, né? Estou me inteirando de todos os trabalhos e tenho certeza que, como já estive aqui num curto período no ano de 2018, a gente já pôde fazer alguma coisa e já conheço, então não estou caindo de paraquedas, né? Já sei como é que funciona, como é que trabalha. Espero valorizar cada voto que eu tive na eleição passada e representar esta cidade da melhor forma possível. E no tocante ao nosso colega Geraldo, a gente vinha em contato sempre, ele, né, me procurando, e chegou um momento que ele não teve mais condições, né, de continuar, e afastou-se, a gente em comum acordo, sempre ajudando, sempre dando força, e vou fazer o possível para fazer o melhor, né? Não vou representá-lo, porque o trabalho que ele fazia eu não vou poder fazer igual o que ele fazia, né? Mas, de outra maneira, de outra forma, vou trabalhar o melhor que eu puder, né? E espero não decepcioná-los e nem decepcionar essa casa. Estou aberto para, né, juntos discutirmos os assuntos que forem necessários. E desde já agradeço e uma boa noite a todos e um bom ano de 2020. Deus abençoe. Com a palavra, o vereador Adilson. Boa noite a todos aqui presentes no plenário, aos que nos assistem pelas redes sociais. Desejar a todos aqui um 2020 cheio de prosperidade, cheio de realizações. E conforme os nobres colegas já falaram sobre o projeto de aumento de salário de alguns colaboradores da parte do Executivo, contenta uns e descontenta outros,
mas na grande maioria teve o aumento, né? Então, eu acredito que o Executivo deve estar avaliando bem também, para trazer aqui para a gente a questão de uma revogação ou não. Mas o que é importante, o pessoal que lutou lá atrás conseguiu. E o que está se comentando hoje é algo que tem que ser avaliado, tem que se ver a tabela, e que não é assim algo que deixou de alguém ser beneficiado. Também quero desejar ao Geraldo, né, que Deus conceda saúde, que restabeleça a saúde dele, né, que era um companheiro que estava junto, e que ele possa se recuperar. E boas-vindas ao Renê, como o nosso vereador aqui também. E no mais, desejar a todos uma boa semana e um bom ano de 2020 a todos. Boa noite. Vereador Amarildo. Boa noite, senhoras e senhores, e o público presente. Agradeço a Deus de estarmos juntos para mais uma sessão legislativa. Quero agradecer ao prefeito Bill Zanetti por atender um pedido de autoria dos vereadores Eugênio José Zanoni e Amarildo Alego Bandeira, referente a um recurso para asfaltar o bairro do Canelinha, iniciando na BR-116 até próximo da Igreja Assembleia de Deus. Uma ótima semana a todos. Primeiro secretário, Vinícius. Boa noite a todos, aos amigos e funcionários da Prefeitura Municipal, ao professor Josias, ao Sidão, meu assessor, ao Machado, conhece essa casa mais do que todos nós aqui, né, Machado? Aprendi muito contigo aqui dentro. Quando a gente fala de trabalhar os trâmites legais aqui da casa, até junto com o Cid, que também está aqui, eu via que era possível a gente fazer um trabalho melhor com a parceria dos vereadores, e é isso que estamos fazendo aqui. Falando dos funcionários, eu que já fui funcionário da Prefeitura, sei das lutas, sei do dia a dia do trabalho, independente da categoria, tem todo o meu apoio aqui na Câmara. Quando veio o projeto, se debruçamos praticamente 2 dias, eu, Cardoso e Felipe, pelas comissões, Redação, Justiça e Orçamento, em cima do que estava acontecendo. O que a gente vem conversando esses dias e até hoje, para nós não é nenhuma novidade, que a gente sabia de todo esse trâmite, a gente sabia o que estava acontecendo, tanto é que a gente sabia o que estava votando, né? Então, a gente votou a favor. Nós teríamos 2 opções, votar a favor ou contra. Mas vamos votar contra o aumento de salário para vocês? Não tem como, né? Então, por isso que fomos favoráveis ao voto. Quero parabenizar o prefeito aqui. Estivemos semana passada na inauguração do Colégio Estadual Bandeirantes, um colégio que eu já comecei um trabalho com eles lá no antigo colégio, desde o tempo que a Débora Zanquetin era diretora. Anderson antes me acompanhou algumas coisas lá, algumas ações junto àquele colégio, e também no colégio, desde o mandato passado, onde ficou parada a obra, acompanhei todo o seu processo, onde parou, onde iniciou. Estive várias vezes com o prefeito em reunião junto ao governo do Estado, desde do mandato passado do ex-governador Beto Richa, onde iniciou-se a recuperação daquele colégio, e hoje finalizando com o governador Ratinho. Eu fiquei feliz, Machado, de ver a inauguração, né, porque é uma estrutura muito melhor do que eles estavam lá em cima, né, que pintando ou reformando nunca ficava um colégio bom, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter acompanhado essa obra, e as nossas crianças do Jardim Paulista e região ali do Caíque, até próximo ao Timbu, lá em cima, merecem. Também não posso deixar de parabenizar a equipe da direção, que é a Josiane e a Jocely, daquela escola. Essa semana, a Prefeitura vai começar a fazer o anúncio de 40 vagas de emprego para a Oi, né? Solicitamos lá 50 vagas para pessoas com deficiência, uma parceria minha, do prefeito e do nosso amigo e palestrante Ricardo Vilarinho. Então, se vocês quiserem já indicar para as pessoas, podem procurar a Agência do Trabalhador para fazer o cadastro, que, se não estou enganado, no dia 5 de março vai ter a prova e o chamamento junto ao Teatro Municipal.
Também por esse dia o prefeito está lançando uma van adaptada. Na verdade, já anunciou, agora só está questão de plotagem para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Um trabalho que eu já vim procurando desde 2017, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, né, um valor de 240 mil que nós fomos contemplados, que vai servir para a pessoa com deficiência dentro da PAI, da ecoterapia e transporte para a saúde. Quero agradecer ao prefeito, que em nenhum momento desistiu da gente ir atrás dessa conquista, né, o intermédio do deputado hoje federal, Felipe Francischini, também que nos ajudou com essa conquista aí, e principalmente nessa bandeira da pessoa com deficiência, que eu tenho lutado muito. Quero desejar a todos uma boa semana, que Deus abençoe. O vice-presidente. Boa noite a todos os presentes. Primeiro, dar as boas-vindas ao Renê. Lamentar a ausência do Geraldo, obviamente, né, mas seguindo a legalidade, o Renê assume e a gente espera que o Geraldo se recupere em breve. Bom, hoje o assunto é unânime, né, aqui dentro dessa Casa de Leis. E uma coisa que eu achei que nós já havíamos exaurido todas as discussões e, de certo modo, aqui dentro, para nós que participamos das comissões, as coisas estavam relativamente claras. Até porque, quando você diz que você votou numa coisa que você não fazia ideia do que você estava votando, mas existe sua assinatura nas comissões. Aí fica estranho. E eu já citei uma vez, junto com o Anderson aqui, o Max Weber, que diz que o político ele deve agir mais por aquilo que ele deve fazer do que por a própria opinião. E, nesse caso dessa lei, nós levamos muito a sério como a Câmara funciona, o funcionamento da Câmara. Nós temos total liberdade para dizer para o prefeito o seguinte: olha, não para o Bill, mas para o prefeito enquanto chefe do Poder Executivo, não temos tempo de analisar essa lei. Ninguém fez. A lei veio, foi analisada e foi votada. Então, quer dizer que nós temos que assumir a responsabilidade por estarmos votando uma lei que nós sabíamos, sim, o que significava. Isso é um fato. E a gente está tratando como aumento salarial, como se fosse um simples aumento salarial, que, na verdade, é o que nós colocamos ali hoje, até foi dito na reunião, um novo regime jurídico, uma nova legislação, não é tão somente um aumento. Então, nós votamos um regime jurídico novo. Então, isso é de uma responsabilidade muito grande para vir agora querer jogar ao vento, eu não sabia o que estava votando. É um pouco complicado. As comissões analisaram. O tempo foi curto? O tempo foi curto. Então, por isso que o nosso trabalho foi um pouco mais árduo. Precisamos da ajuda de alguns setores do próprio executivo. E a gente agora tem que falar de uma coisa, a legitimidade versus o mérito. Eu que faço parte da Comissão de Justiça e Redação, com o Anderson e a Carol. O Anderson faz parte do... Oi? O Vinícius e a Carol. Eu, Vinícius e Carol. E o Anderson faz parte do orçamento com a Marildo e com o Vinícius. Não dá para você, na hora de discutir a legalidade, o impacto financeiro, falar uma coisa e, de repente, vir aqui e falar de mérito de outra maneira. Então, o que nós temos que analisar, muitas vezes? Um processo que é prerrogativa do Poder Executivo, não é nossa prerrogativa criar esse novo regime jurídico. Então, nós analisamos a questão não tão somente do mérito, mas também da legalidade. Enquanto a legalidade, a lei estava ok. Não havia, naquele momento, justificativa, e não há, na minha opinião, até agora, motivo para a revogação dessa lei. O que nós podemos fazer para os funcionários que se sentiram excluídos dessa lei? Ora, venham aqui que nós seremos advogados de vocês perante o Poder Executivo, que essa é uma das funções dos vereadores enquanto Poder Legislativo. Agora, nós não vamos tirar os méritos de uma classe porque outra acha que não foi contemplada. Eu acho que nós temos que ter uma certa prudência nos atos e nas palavras, porque
muito se disse lá fora, feriu o que nós chamamos de Casa de Leis aqui. Feriu a Câmara de Vereadores, feriu a autonomia dos vereadores, que parece que a Câmara de Vereadores é um puxadinho da Prefeitura, e não é. Eu já disse uma vez isso. Eu fico extremamente ofendido quando isso ocorre, porque parece que o presidente, então, é um funcionário do prefeito. Parece que os vereadores são subordinados ao prefeito, enquanto nós somos dois poderes completamente diferentes. Eu acho que o que tem que mudar, na verdade, é a cabeça das pessoas. Vir acompanhar um pouquinho mais a Câmara. Parar de vir só na segunda-feira, no dia da sessão. Vem aqui numa quarta-feira. Ah, mas horário de expediente. Porque os nossos funcionários também têm horário de expediente. Passa aqui um dia diferente para conversar com o vereador. Aí talvez você saiba como funciona o poder legislativo. Aí talvez você saiba que o que vem do Poder Executivo não é por imposição, mas que a gente também tem opinião. Não dá para sair falando por aí que os vereadores aprovaram uma lei para o prefeito porque o prefeito quis, mandou em cima da hora. Aprovou porque todo mundo concordou, todo mundo pegou aquela lei, todo mundo tinha as mesmas condições, todo mundo comeu quando era criança, todo mundo desenvolveu neurônio quando era criança, aprendeu a ler nas escolas, pegou, olhou as contas e viu que estava ok, ninguém falou nada. Então, para mim, essa questão já está resolvida. Eu até peço desculpa para os funcionários hoje que vieram aqui conversar conosco, de eu não ter ficado na reunião, mas é porque, sabe, saturou, assim, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma desculpa. Então, para mim, a questão está resolvida e desse assunto eu não trato mais, a não ser que venha alguma nova lei aqui para dentro dessa casa. Obrigado a todos e boa noite. Boa tarde a todos, agradecer a presença. Sobre o projeto de cargo e salário, pode ter certeza que nós, vereadores, sempre procuramos defender o melhor para todos. Renê, para quem te conhece, sabe que você é uma pessoa comprometida com a população e o município, sempre será bem-vindo. Quero reforçar aqui também o pedido de ofício do primeiro secretário Amarildo sobre o asfalto na Canelinha, que nós já tínhamos feito aí uns requerimentos, né, uns meses atrás. E, no mais, desejar uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe. Declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores as pessoas presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 2/3/2020, no horário regimental das 17h30.